Senhor, Tu nos sondas e nos conheces, amém? Então não adianta tentarmos passar uma imagem, né, de algo que não somos. E tudo que nós fazemos e glorificamos é para a Sua glória, né? É para a glória do Senhor, porque nós não somos nada. Basta que Ele nos encurte o fôlego e amanhã já não existiremos mais. Temos que ter a noção disso, né? De que nós não somos nada. Independente, né, do que façamos, nós continuaremos, né, não sendo nada. E o Senhor, só Ele é digno, só Ele é santo. Amém? O cinto de linho, né, descrito aqui em Jeremias 13, de 1 a 9, dá uma dimensão muito interessante, né, de como o povo, né, pode vir a sobrepujar e a esquecer do Senhor, né, e se tornar o que esse cinto, né, se tornou. Em Jeremias 13, de 1 a 9, diz assim: Assim me disse o Senhor, vai, compra um cinto de linho e põe-o sobre o lombo, mas não os metas na água. Comprei o cinto, segundo a palavra do Senhor, e eu pus sobre os lombos. Então, pela segunda vez, me veio a palavra do Senhor, dizendo: Toma o cinto que compraste, que tens sobre os lombos, dispõe-te, vai ao Eufrate e esconde-o ali, nas fendas de uma rocha. Fui e escondi junto ao Eufrates, como o Senhor me havia ordenado. Passado muitos dias, disse-me o Senhor: Dispõe-te, vai ao Eufrates e toma o cinto que te ordenei que escondesse ali. Fui ao Eufrates, cavei e tomei o cinto no lugar onde escondera. E eis que o cinto tinha apodrecido e para nada prestava. Então me veio a palavra do Senhor dizendo: Assim diz o Senhor, deste modo farei também apodrecer a soberba de Judá e de Jerusalém. É este povo maligno que se recusa a ouvir minhas palavras, que caminha segundo a dureza dos seus corações e anda por outros deuses para os servir e adorar. Será tal como este cinto, que para nada presta. Porque como o cinto se apega aos lombos dos homens, assim eu fiz se apegar aos lombos dos homens, assim eu fiz apegar-se a mim toda a casa de Israel e toda a casa de Judá, diz o Senhor, para me serem povo e nome e louvor e glória, mas não me deram ouvido. Então, isso aqui fica claro, né, que o homem, se ele se apartar do Senhor, né, é isso que acontece com ele. E Deus, às vezes, ele está longe de nós, não porque Ele queira, né, mas porque nós, desde o princípio, nós, por dureza do nosso coração, por desígnio mal do nosso coração, nós, né, temos dificuldade em relacionar com Ele. Porém, nós nunca devemos, né, procurar outras coisas, colocar outros ídolos, né, no lugar dele, porque só Ele é digno de todo louvor. Amém? E esse erro que Judá, né, e Jerusalém cometeu e pagou um preço alto na história por isso, né, que nós não venhamos a cometer. O jarro quebrado em Jeremias 13, de 12 a 14, também faz referência, né, ao algo que, pelo que diz-lhe essas palavras, assim diz o Senhor, Deus de Israel, todo jarro encherá de vinho. Né? De Tião, não sabemos muito bem que todo jarro se encherá de vinho? Pergunta, né? Mas tu diz-lhes, assim diz o Senhor, eis que eu encherei de embriaguez a todos os habitantes desta terra, e aos sacerdotes e aos profetas, e todos os habitantes de Jerusalém. E aqui nós temos um apelo às ameaças finais, né? Jeremias 13, de 15 a 17, que é sobre o povo, né, que seria exilado, né, por ter se voltado contra o Senhor, por não ter obedecido, né, seria exilado para um povo estranho que os levaria. Então em Jeremias 13, de 15 a 17 diz: ouve e atentai, não vos ensoberbeceis, porque o Senhor falou, dai glória ao Senhor vosso Deus, antes que faça vir as trevas, antes que tropecem nos pés, né, vós nos montes tenebrosos, antes que esperando vós luz
ele mude em sombra de morte e reduza a escuridão. Forte, né? Mas se isto não ouvirdes, a minha alma chorará, e em segredo por causa da vossa soberba chorarão os meus olhos amargamente e se desfarão em lágrimas, porquanto o rebanho do Senhor foi levado cativo, né? Então Jeremias ele sofre, né, com todas essas profecias que aconteceriam, mas infelizmente o povo estava muito duro, né? No 22 ainda diz: quando disseste contigo mesmo, por que me sobrevieram estas coisas? Então sabe que pela multidão das suas maldades se levantarão as tuas fraldas e os teus canhares sofrerão violência, né? Então o mal sobrevém porque trevas é a ausência de luz, e nós conseguimos medir a luz, mas nós não medimos as trevas, a escuridão, né? Porque é a falta de luz. E assim é Deus. Tudo mal que sobrevém ao mundo é a ausência de Deus. Não porque Ele não existe, é a ausência dele, de relacionamento do ser humano com Ele. Grande seca em Judá. Em Jeremias 14, de 1 a 3, diz: palavra do Senhor que veio a Jeremias a respeito da grande seca. Andam chorando Judá, suas portas estão abandonadas, e de luto se curvam até o chão, e o clamor de Jerusalém vem subindo. Os seus poderosos enviam os criados a buscar águas. Estes vão às cisternas e não acham. Voltam com seus cântaros vazios, decepcionados e confusos sobre a cabeça. Rejeitada agora a primeira intercessão de Jeremias, né? Em Jeremias 14, 7, diz: posto que as nossas maldades testificam contra nós, ó Senhor, age por amor do teu nome, porque as nossas rebeldias se multiplicaram e contra ti pecamos. No 9 ao 12 ele diz ainda: por que seria como um homem surpreendido, como valente que não pode salvar, né? Mas tu, ó Senhor, está em nosso meio e somos chamados pelo teu nome, não nos desampare. Assim diz o Senhor sobre este povo: gostam de andar errantes e não detêm os pés. Por isto o Senhor não se agrada deles, mas se lembrará da maldade deles e lhe punirá o pecado. Disse-me mais ainda o Senhor: não rogues por este povo, para o bem deles, né? E quando jejuarem, não ouvirei o seu clamor, e quando trouxerem holocausto e oferta de manjares, não me agradarei deles. Antes eu os consumirei pela espada e pela fome, pela peste. Então, os sacrifícios, tudo era feito, né, em decorrência de mostrar o quanto, né, a aliança da circuncisão, né, os holocaustos, o quanto o povo temia, né, e se relacionava com o Senhor. O Senhor pedia e eles faziam. Agora, uma vez que não existe mais esse relacionamento, né, não adianta você jejuar ou você fazer algo, né, ou sacrificar, sendo que seu coração não está, né, com Ele. E isso Ele sabe das suas dificuldades, né, do seu pecado, das suas falhas, da sua natureza como ser humano. Mas Ele quer o coração contrito, o coração quebrantado, né, e o temor, o respeito, né, em saber que só Ele é o Senhor, Criador, né, de toda a terra. Rejeitada a segunda intercessão de Jeremias, né, nós vemos aqui Jeremias clamando, intercedendo com sábias palavras, mas o Senhor já tinha se voltado, né? E quando o Senhor se volta para fazer, Ele faz, né? Então em Jeremias 14, de 13 a 16 diz: então disse eu: Senhor Deus, eis que os profetas lhe dizem: não verei espada, nem tereis fome, mas vós darei verdadeira paz neste lugar. Disse-me, ó Senhor: os profetas profetizam mentiras em meu nome. Nunca o enviei, nem lhes dei ordem, nem lhes falei. Visão falsa, adivinhação, vaidade e engano no seu íntimo são os que vos profetizam. Portanto, assim diz o Senhor acerca dos profetas que, profetizando em meu nome, sem que eu os tenha mandado, dizem que nem espada nem fome haverá nessa terra. A espada e a fome serão
consumidores desses profetas. O povo a quem eles profetizam será lançado nas ruas de Jerusalém por causa da fome e da espada. Não haverá quem o sepulte, e ele, as suas mulheres, seus filhos e suas filhas, porque derramarei sobre eles a sua maldade. Então, alguns profetizavam que as coisas não aconteceriam, Só que o Senhor dizia que sim. E esses profetas, eles falavam deles mesmos, e não palavras do Senhor. E novamente é rejeitada, em absoluto, a terceira e última intercessão de Jeremias. Então nós vemos Jeremias intercedendo pelo povo naquela época, mas o pecado tinha subido sobremaneira, até aos céus. E Jeremias 14, de 19 a 22, representa muito bem isso, dizendo: acaso já de todo rejeitaste a Judá, ou aborrecesse a tua alma a Sião? Porque nos feristes não há cura para nós. Aguardamos a paz e não há de bom o tempo da cura, e eis o terror. Conhecemos, ó Senhor, a nossa maldade e iniquidade de nossos pais, porque temos pecado contra ti. Não nos rejeiteis por amor do teu nome, não cubra de opróprio o trono da sua glória. Lembra-te, não anules a tua aliança conosco. Acaso haverá entre os ídolos dos gentios algum que faça chover, ou podem os céus de si mesmo dar chuva? Não és tu somente, ó Senhor, nosso Deus, que faz isso? Portanto, em ti esperamos, pois tu fazes todas essas coisas. Palavras de Jeremias e não do povo, Felizmente. Em Jeremias 15, de 1 a 3, aí o Senhor responde: diz-me, porém, ó Senhor, ainda que Moisés, disse-me, porém, o Senhor, ainda que Moisés e Samuel, interessante, curioso que Moisés, num cestinho lá foi colocado como um bebê, que seria a salvação de Israel, e Samuel, foi consagrado por Ana, ainda muito pequeno também, Então fala aqui o Senhor que nem que Moisés e nem que Samuel pusesse diante dele, fala que diante de mim meu coração não se inclinaria para este povo. Lança-os diante de mim e saiam. Quando te perguntarem para onde iremos, diz-lhe-as, assim diz o Senhor: o que é para a morte, o que é para a espada, o que é para a fome, o que é para o cativeiro, porque os punirei com 4 sortes de castigo, diz o Senhor. Com espada para matar, com cães para o arrastarem, e com as aves do céu e as feras do campo para o devorarem e destruírem. Então, nós vemos que o Senhor, quando Ele decide, não há muito o que fazer. E o Senhor conforta, o seu profeta Jeremias. Em Jeremias 15, de 10 a 11, ele diz: ai de mim, minha mãe, pois me deste à luz homem de rixa e homem de contendas para toda a terra. Nunca lhe emprestei com usura, nem eles me emprestaram a mim com usura. Todavia cada um deles me amaldiçoa. Disse o Senhor: na verdade eu te fortalecerei para o bem e farei que o inimigo te dirija súplica no tempo da calamidade e no tempo da aflição. No 20 ao 21 ele diz: eu te porei contra este povo como forte muro de bronze. Eles pelejarão contra ti, mas não prevalecerão contra ti, porque eu sou contigo para te salvar, para te livrar deles, diz o Senhor. Arrebata-te nas mãos dos iníquos, livra-te das garras dos violentos. Porque o povo peca, quando o profeta, o Senhor levanta o profeta para falar, o povo acha que a culpa é do profeta, por estar amaldiçoando-os. E na verdade é a sua maldade, que fez com que chegasse a esse ponto. E aí nós temos a vida solitária do profeta, figura do povo, em Jeremias 16, de 1 a 4, que diz: veio a mim a palavra do Senhor dizendo: não tomarás mulheres, não terás filhos nem filhas neste lugar, porque assim diz o Senhor acerca dos filhos e das filhas que nascerem neste lugar, acerca das mães que os tiverem e dos pais que os gerarem nessa terra. Morrerão vitimados de enfermidade, não serão pranteados, nem sepultados, servirão de esterco para a terra, a espada e a fome os consumirão, e os seus cadáveres servirá de pasto às aves do céu e aos animais
da terra. No 5 ainda diz, porque assim diz o Senhor, não entres na casa do luto, não vás a lamentá-los, nem compadeça deles, porque deste povo retirei a minha paz, diz o Senhor, a benignidade e a misericórdia. Do 10 ao 12 diz, quando anunciares a este povo todas essas palavras e eles disserem, por que nos ameaça, Senhor? Com todo este grande mal, né? Qual é a nossa iniquidade, qual é o nosso pecado que cometemos contra o Senhor nosso Deus? Então lhes responderá, porque vossos pais me deixaram, diz o Senhor, e se foram após outros deuses, os serviram e os adoraram, mas a mim me deixaram, e a minha lei não guardaram. Vós fizeste pior do que vossos pais, pois eis que cada um de vós anda segundo a dureza do seu coração maligno, para não me dar ouvidos a mim. E ainda no 20, 21 ele diz, acaso fará o homem para si deuses que de fato não são deuses? Portanto, eis que lhe farei conhecer desta vez, farei conhecer a minha força e o meu poder, e saberão que o meu nome é Senhor. Amém? Então nós finalizamos esse estudo que ainda vai dar continuidade, né? E Jeremias ele está profetizando aqui contra o que vai acontecer, né, na história, que é o levado a exílio, né, o povo de Jerusalém e Judá, por terem se esquecido do Senhor. Então, novamente eu digo, né, 430 anos no deserto, no Egito, 40 anos no deserto e agora, né, depois de conseguirem a terra prometida, de todo o processo, né, o povo, os seus descendentes novamente se voltam contra o Senhor, né, se unem no meio dos povos que adoram outros deuses, né, se esquecem do Senhor, param de ter relacionamento com o Senhor, porque esse é um perigo, né, quando a nossa vida fica um pouco mais confortável, nós nos esquecermos dele totalmente, e se volta contra ele a ponto, né, dele se irar dessa forma. Que nós estejamos sempre à proteção do Senhor. Amém?